Fala pessoal, bem-vindos ao podcast Natação Mais Prática. Meu nome é Kleber Almeida e hoje vamos falar sobre a importância da natação em sua respiração. Esse é um espaço para discussão e assuntos variados. A gente fala de tudo e principalmente ouve. E para entender melhor, falamos com o Dr. Renato Vicente Alves. Eu sou o Dr. Renato Vicente Alves, sou médico otorrinolaringologista, que é uma especialidade que cuida das doenças relacionadas ao ouvido, nariz e garganta. Sou formado pela Universidade de Santo Amaro no ano de 2000, fiz residência na própria Universidade de Santo Amaro em otorrinolaringologia, tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e pelo Conselho Federal de Medicina. Tenho consultório particular em Carapicuíba e faço atendimento há 19 anos na região. Dr. Renato nos fala sobre as principais doenças respiratórias. As doenças respiratórias, elas podem ser classificadas em agudas e crônicas. Entre as doenças agudas mais comuns, nós temos a gripe, que são de origem viral, sendo que o principal vírus aí que acomete a gripe é o vírus influenza. Temos a faringite, que é uma inflamação da mucosa da faringe, né, que é da garganta, que pode ser também de cunho bacteriano, viral ou alérgico. Temos a pneumonia, que é a infecção do pulmão, tá? Quando há uma infecção no pulmão, e também pode ser de origem viral, bacteriana e também fúngica. E a bronquite aguda, que é causada por vírus, na maioria das vezes, e acomete principalmente crianças. As doenças crônicas, a principal delas é a rinite alérgica, que acomete a mucosa nasal. É uma doença que praticamente metade da população da Grande São Paulo tem. É uma doença que causa muito incômodo, porque dá muita congestão nasal, coriza, sensação de gripe, espirros, dor de cabeça. E qualquer mudança de clima, contato com pó, poeira, algum produto que tem um cheiro mais forte, já desencadeia uma nova crise, tá? E você, muitas vezes, nessa época de meio de ano, tem muito problema e tem que ficar tratando, usando spray por um período prolongado. Temos também a asma. A asma é um processo inflamatório dos brônquios pulmonares, é um processo que acomete essa parte dos brônquios, né, gerando uma reação inflamatória que gera uma broncoconstrição, né? Você tem um fechamento dos brônquios quando você tem uma crise, né? É um problema como a rinite relacionada a clima, ambiente. Então é uma reação alérgica que é desencadeada nos brônquios que leva ao fechamento dos brônquios e a pessoa tem muita dificuldade respiratória. É uma doença que leva muito ao pronto-socorro quando está em crise, porque a pessoa não consegue respirar. Tem o DPOC, que é classificado entre enfisema pulmonar e bronquite crônica. O enfisema pulmonar é quando você tem destruição, uma inflamação dos alvéolos pulmonares que leva à destruição desses alvéolos. Você perde a capacidade pulmonar. Então você diminui essa capacidade de respiração, de função pulmonar. Normalmente o enfisema é causado em fumantes, pessoas que são expostas a química, que trabalham em fábricas, inalantes que são prejudiciais ao pulmão. Temos também a bronquite crônica, que é outra doença classificada como DPOC, que é uma DPOC, eu não falei, mas é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. A bronquite crônica é uma inflamação dos brônquios. O enfisema é uma inflamação dos alvéolos, né? A bronquite crônica, da mesma forma que o enfisema, é causado naquele fumante crônico que já fumou há muitos anos. É aquele paciente que é exposto a alguma substância química, um pó químico, inala por muitos anos, às vezes no trabalho, não usa máscara. Então tem essa inflamação crônica dos brônquios e eles vão tendo prejuízo, eles vão fibrosando e vão tendo dificuldade. E fica um processo crônico, há uma diminuição da luz dos brônquios. Então ele tem uma dificuldade. Muitas vezes esses pacientes com DPOC, às vezes, dependendo do grau, precisam até de oxigênio, tem muita dificuldade para fazer atividade física, até para andar às vezes. E temos também a sinusite crônica. A sinusite crônica é um processo inflamatório acometido na mucosa dos seios paranasais. Normalmente vem junto com a rinite crônica. O paciente que tem rinite, que não trata, acaba evoluindo para uma sinusite.
Essa sinusite crônica ela pode acumular secreção nas cavidades paranasais, que tem que ter ar, né, que são seios paranasais, seios maxilares, etimoidais, esfenoidal. Gera uma reação inflamatória crônica da mucosa com acúmulo de secreção. E a sinusite crônica a gente diferencia da aguda pelo tempo de sintoma, tá? A sinusite crônica a gente classifica ela quando você tem esses sintomas de sinusite por mais de 3 meses. E já a sinusite aguda é quando é por menos de 3 meses. E aí o que diferencia um pouco é a forma de tratamento. Além dos possíveis tratamentos, o Dr. Renato também nos fala sobre a importância da atividade física para pessoas com estas características. A atividade física é de extrema importância nas doenças respiratórias, principalmente entre elas a natação, tá? Por que a natação? Porque a natação é feita num ambiente onde tem bastante umidade e o ar é mais aquecido, né? Diferente de uma atividade que você vai fazer ao ar livre, que às vezes o ar está seco, ele está frio, isso aí acaba prejudicando um pouco o paciente que já tem uma inflamação já nos brônquios, que tem já um processo de rinite, a inflamação da mucosa nasal, já tem uma dificuldade por falta de capacidade pulmonar, por perda de função pulmonar, por DPOC. Então, isso é um fator importante que já ajuda. Principalmente na asma, a posição da respiração, que é uma posição horizontal, né, por causa da água, né, facilita muito a respiração, até o próprio movimento dos braços favorece a respiração, porque gera uma tomada de ar que facilita a expansibilidade torácica, porque a expiração é feita submersa com a resistência da água, e também é ideal para manter por mais tempo a abertura dos brônquios. Nós temos também, na natação, o fortalecimento da musculatura, principalmente musculatura torácica e abdominal, tá? Que é extremamente importante para aquele paciente que tem asma, que tem DPOC. Por quê? Porque assim, esse paciente, quando tem crise, ele tem dificuldade respiratória. E se ele tem uma musculatura torácica fortificada, musculatura abdominal, ele consegue respirar melhor, tá? Ele tem uma facilidade maior para respirar. E a atividade física normalmente gera uma reação inflamatória, uma broncoconstrição durante a atividade. E a natação é a atividade que menos causa essa broncoconstrição. Então ela é menos severa do que as outras modalidades. Então assim, é um esporte extremamente tolerado pelos asmáticos. Tem vários estudos que foram feitos com pacientes asmáticos que faziam natação e que não faziam natação. Aqueles que faziam natação eram muito mais controlados do que aqueles que não faziam, ou seja, tinham menos crises e quando tinham as crises não eram crises tão intensas, ou seja, e usavam menos medicação durante o ano. Portanto, sim, extremamente recomendado. Deixando uma única ressalva, tá? Às vezes a natação, o problema às vezes pode ter um pouco de problema na piscina, o uso do cloro. Isso aí pode gerar uma irritação tanto da mucosa nasal quanto da mucosa dos brônquios, né? Então, assim, tomar cuidado com essas piscinas com muito cloro. Dá preferência para piscina com ozônio com pouco uso de cloro. Esse foi mais um podcast Natação Mais Prática. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos podcasts.